deixa eu começar assim dando boa noite, boa tarde, bom dia, porque eu não sei que hora que a pessoa vai assistir esse vídeo, mas estamos abrindo hoje aqui a primeira aula, olha, a primeira aula do curso intermediário de respiração controlada e consciente e meditação guiada. Resultado, inclusive, né, continuidade, portanto, do curso iniciante que a gente finalizou há pouco. Então, aqueles que finalizaram o iniciante podem ingressar no intermediário, mas também quem já tem iniciação em meditação pode seguir com este. Por que já tem iniciação? Porque vai exigir um pouco mais de concentração, vai exigir um pouco mais de você, vai exigir um pouco mais desse mergulho interior. A gente, inclusive, chama disso, né, que as temáticas são terapêuticas, ou seja, vai exigir um pouco mais de compromisso, comprometimento na sequência, respeito também quando houver o depoimento de alguém que é uma vivência de realidade, a pessoa pode querer dizer um pouco do que ela sentiu na meditação. E a gente pode, de repente, publicar aqui na aula gravada e merece que você que ouve, né, tenha aquela consideração e respeito absoluto. Então, mas acima de tudo, eu quero desejar dar as boas-vindas a todos vocês e a você que decidiu por essa caminhada mais intensa. Qual caminhada? Ora, a grande aventura em busca de si mesmo, de encontro de si mesmo, porque a meditação é isso. A meditação serve, inclusive, a gente já viu no encontro passado, nos encontros passados, né, para eu me apresentar diante daquele que eu acredito, o Criador. Eu digo assim porque tem gente que às vezes nos ouve, nos assiste, né, no YouTube, e também não crê, mas pode meditar, não tem problema, porque a meditação é um encontro consigo. E é claro que se e existe, né, a interioridade, ela vai falar com você. Chame de consciência, chame do que quiser, mas ela vai falar com você. E aqui que está, mesmo as pessoas que fogem da espiritualidade, será que conseguiriam fugir de si mesmas? Mas a gente sabe que alguns de nós cansam de fugir de si mesmos. Então, a meditação é para você também, sim. Para você que foge de si mesmo, para você que talvez não tenha, inclusive, descoberto como que eu me encontro. E aí outras experiências mais, talvez, evoluídas, aí fica para depois. Mas depois desse encontro consigo mesmo. E é isto. Assim, a gente quer dizer que está aberto o curso intermediário de meditação aqui do nosso espaço terapêutico Conhecer. Vamos lá. Então, vamos ganhar tempo. Nós temos algumas coisas para revisar, né, hoje. Por exemplo, e aqui eu quero chamar a atenção para justamente essa passagem entre o iniciante e o intermediário, porque a gente insiste que essa vida meditativa ela é evolutiva. Precisa ter essa noção de que ela é evolutiva. Para quê? Para que eu não me contente com o pouco, para que eu não fique apenas com aquilo que eu recebi, para que eu vá, inclusive, em busca de mais. Nessa aula 1, a gente chama de a passagem do treinamento da presença ao mergulho interior, porque o treinamento da presença, vamos dizer, foi o iniciante. Lembra? Inclusive, a gente fez até a meditação mindfulness dos 5 sentidos para a gente se situar. E agora, então, a gente vai fazer um mergulho em águas mais profundas. Eu uso essa alegoria porque eu acho bonita. Embora você vai ver que a nossa primeira meditação hoje é a do fogo. Quer dizer, a gente se limpa. É como, na verdade, a gente deixasse o que não é nosso. O fogo, ele queima, transforma, purifica. Então, para que eu possa dar o primeiro mergulho. Então, é como se dissesse assim, eu vou largar de mão, deixar, me despedir, melhor dizendo, ou, se preferir, como é uma chama, então eu vou ofertar entregar essa oferenda, aquilo que eu quero ser, que seja transformado nesse curso. E aí, esse mês, por exemplo, nós temos 2 meditações, né, que é o fogo e consentimento. Então, e esse consentimento eu vou pedir a mim mesmo para que eu possa entrar em mim. Então, repare como a gente colocou, são aqui 4 etapas, porque a gente segue agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro são os encerramentos. Inclusive porque uma dessas etapas aqui também
tem 3 meditações. Então, a gente chega em dezembro, sim, em dezembro temos uma meditação, né, um encontro, e o segundo já é o de formatura. Então, pois bem, nós estamos nesse movimento aqui, ó, o banho. Então, na apostila que você vai receber, se você está matriculado no curso, o banho você tem essa dimensão do preparar-se, do limpar e da autorização. A pergunta implícita é: posso entrar em mim? Eu peço licença a mim para que eu possa, então, mergulhar em mim. Então, temos o mergulho, a imersão, que ainda é um descer ainda mais profundo, e aí depois, então, a gente emerge. Não se preocupe, que cada etapa dessa vai ser explicada a cada momento, né, no seu próprio momento e a cada aula. Então, o mergulho, olha, nós temos lá as meditações com os temas do sentir, da liberdade, do reconhecimento das raízes. A meditação da ancestralidade está aqui, que é muito bonita. Todas são construídas e revisadas ao longo dos 8 anos de curso que a gente vem ministrando, né? Aqui, então, a pergunta implícita naquele mês é: o que encontro quando eu entro em mim? Depois a imersão, nós temos as meditações da permanência, permanecer, da escuta, da integração. E a grande pergunta é: quem sou quando permaneço comigo? Então, hoje eu dizia no atendimento, né? Quem é a pessoa com quem mais eu deveria conversar? Eu mesmo, claro. Não em si mesmando-me, não me excluindo de nada ou de ninguém, mas procurando dar atenção a mim. Porque o que a gente experimenta nessa sociedade é que a gente busca a atenção e a aprovação dos outros. Mas quando a gente diz que as meditações elas vão seguir uma linha mais terapêutica, é nesse sentido, né? Do autocuidado. Pois bem, e a emersão, no caso, ir para fora, retornar, escolher e viver. Aqui também tem uma meditação do renascimento, que eu inseri depois que fiz o curso do renascimento, né? Muito maravilhoso, muito magnífico isso aqui. Então, como levo isso para a vida? Porque aqui é o meu renascimento, né? Termina com o renascimento. Então, o objetivo dessa aula, desse encontro, é justamente reconhecer a passagem dos níveis, do nível iniciante para o nível intermediário. E revisar também, na aula de hoje, as principais técnicas respiratórias que a gente viu no curso iniciante. Então, a gente vai dar uma recapitulada breve, porque ela está no curso anterior e está na apostila lá, você pode revisitar, até para fazer essa ponte entre os dois cursos, né? Os dois níveis. Então, muito bem. Em seguida, nós vamos iniciar esse novo percurso por meio da meditação do fogo, eu falei há pouco, transmutação e libertação. Começamos bem, né? Então, a nossa aula ela tem 3 momentos, veja, sempre vai ter 3 momentos. Então, tem um momento, o primeiro, ele é mais teórico, hoje, no caso, vai falar um pouco da passagem para a interioridade. Depois, um momento prático de respiração, nós vamos revisar as respirações do nível iniciante e, em seguida, uma vivência de meditação, que é o último momento. A gente sempre termina quase que sem dizer tchau, que é para que a meditação fique em suspense e você até possa deixar, então, aqui o vídeo seguir com o som da meditação ou simplesmente escurecer e desligar o seu notebook, computador, celular, tablet, com que você estiver assistindo e permanecer ali, quem sabe, em relaxamento, né? Então, nossa meditação hoje é o fogo, aliás, como símbolo de transformação. Então, tudo bem? Vamos para o primeiro momento, a passagem do iniciante ao intermediário. Quer dizer isso? Intermediário, dentro da metodologia do nosso espaço terapêutico conhecer, dentro da dinâmica do conhecer com S, quer dizer, o conhecimento verdadeiro de si mesmo, o intermediário não significa fazer melhor aquilo que a gente já fazia. Não é um aprimoramento. Não é fazer melhor que já faziam, mas é começar a fazer outra coisa além do que você já fazia e já aprendeu. Quer dizer, aqui nós temos no nível iniciante, nós aprendemos principalmente a entrar em contato com a respiração, o corpo e a atenção. Então, repare, lá a gente já aprendeu a perceber como respiramos, como o corpo reage,
como a respiração influencia nosso estado, como redirecionar a atenção, como permanecer alguns instantes no presente, como utilizar a respiração como recurso de autorregulação. Aí, agora, no intermediário, essas habilidades deixam de ser apenas um objeto de prática e passa a ser, então, um instrumento de interioridade. É isso, é uma reaplicação. A gente podia até representar assim, ó, no iniciante, eu aprendi a respirar, aprendi a perceber, aprendi a permanecer. Já no intermediário, eu utilizo isso, aquilo que eu já aprendi, para me encontrar. Agora é comigo. E no avançado, inclusive, eu vou dar um passo ainda além, porque eu aprendo a estar presente sem depender dessas coisas que eu aprendi. Na verdade, porque eu já interiorizei, então a respiração já vai fazer parte de mim. E, por exemplo, eu não preciso de guia, porque eu já estou bem mais inteirado, com intimidade com a meditação. Então, no transporte, junto com a natureza, em casa, com os meus próprios pensamentos. Então, como uma paciente mesmo me diz, né? O que para mim eu achava que era um pensamento intrusivo, não é mais um pensamento intrusivo, agora ele faz parte da minha meditação. Repare, olha que virada, que guinada, né? Então, no iniciante, eu aprendo a prática. No intermediário, eu mergulho em mim através da prática. E no avançado, que vai vir depois, eu aprendo a encontrar presença no mundo com crescente autonomia e condução. Porque agora eu já consigo me gerir. Né? Retomando nossa aula, então, nós estamos no segundo momento, que é a recapitulação, a revisão das respirações conscientes, respirações controladas, que a gente viu lá no curso iniciante. Então, nós vamos fazer uma recapitulação breve. Você pode, inclusive, revisitar a apostila. É até muito importante que faça isso. Assista de novo aquela introdução de aula, se for o caso, de não estar praticando e então precisa de uma intensificação. Vale a pena, então, olhar lá. Porque aqui a gente vai só revisar, dizer, olha, tem essas. E você, então, pode, claro, naturalmente, escolher aquela que se identifica para aquele momento, a partir da aplicação de cada uma. A gente vai dar aqui alguma orientação, mas, como disse, é uma revisão, é uma abertura do nosso curso de meditação com respiração consciente. Então, a respiração em si, ela não é mais, talvez, o ponto forte do curso. O iniciante, talvez, porque você estava precisando aprender algumas estabilizações e aprender, talvez, se não sabia, né? Se já não sabia, já não praticava, qual a aplicação de cada uma. Então, por isso que a gente vai fazer essa inserção aqui, desse segundo momento, para que você, então, revise, recapitule, mas se você sentir que precisa reaprender, aí eu lhe sugiro, volta lá às aulas do curso iniciante, reveja a apostila, porque aí vai poder alavancar ainda mais essa fase aqui intermediária, porque sempre há um intervalo, não é? A gente está ainda pegando ritmo. Então você conhece, experimentou, sabe, praticou, sentiu a força da meditação em você e desse estado de calmaria, esse estado de autocontrole, esse estado de presença. Mas então, se você não praticou, pode ser que tenha perdido um pouco do elan, do fio da meada, da rotina. Então, você sabe que, como diz aí os ditados populares, né? A prática leva à perfeição. Outra coisa que a gente sempre repete, nós não temos nenhuma aversão contra a tradição, jamais. E nem ninguém aqui é contra também as posturas. De nada disso, nada disso. Apenas que a gente tenta tirar um pouco o peso delas nessa fase iniciante para que você se sinta mais à vontade, no sentido de que nós somos, não sei se erro em dizer, porque nós somos ocidentais, né? A gente não tem essa prática. Nossas escolas, nossa cultura, nossa família não nos ensinou a meditar. A gente não cresce com esse ambiente cultural
de que me favorece esse momento de introspecção. Nós não somos contemplativos. Eu não sei se me engano, me perdoe aí alguém que se ofenda com essa frase. Talvez você tenha tido esse bem, né, de ter crescido num ambiente que lhe favoreceu isso. Mas, em geral, não é o que a gente vê, não. Eu estou na escola desde os 19 anos de idade. E eu estou lá já com meus 54. E eu não vejo isso, não, infelizmente. Tem umas notícias aí, né? Parece que o prefeito de Nova York inseriu essa prática da meditação, do mindfulness também, nos minutos anteriores às aulas. Quem dera isso virasse aí uma coqueluche. Quer dizer, que outras, né, outros campos do poder público entendesse que vale a pena. Se você vai ver a educação lá fora, ela privilegia muito esse aspecto da moralidade, da interioridade, da introspecção. A gente não começa já, como aqui no Brasil, com disciplinas, aprendendo línguas e matemática. A gente não começa, lá fora não começa assim. Mas nós temos práticas diferentes, então a gente precisa se adaptar. E aí a gente cresce vendo essa beleza lá, nossa, aquilo funciona muito bem para eles. Será que não vai funcionar para mim? Não. Então, tudo que é humano não nos é estranho, dizia Santo Agostinho, né? Quem sabe, se por mal, ele falava naquele livro Confissões, né? Se para o mal é assim, eu vou dizer a você, por bem tanto melhor, né? Então vamos nos dar a essas práticas. Seja bem-vindo de novo e vamos lá, vamos lembrar, né? A primeira de todas, a gente tem esta prática como esta respiração como base, que é a respiração diafragmal. É, é, é até sensível dizer, né? Eu, no período de seminário, eu fiz 4 anos de música. Não canto muito bem, não, mas fiz 4 anos de música. E a gente viu lá, né, isso também. A respiração, ela é base para quem quer ter fôlego. E o canto exige que você sustente a nota. Então, havia lá, inclusive, treino das técnicas de respiração. Mas mesmo lá, muito sutilmente. Eu fico pensando, a gente perde um tempo danado, sabe? É como aquela coisa de você estudar inglês desde o primeiro ano, termina o ensino médio, terceira série, não sabe, não tem fluência. Na escola, nas escolas que eu leciono, né, inclusive, são duas, né? Uma, ninguém tem fluência em inglês. E na outra, só um tem fluência em inglês. Então, alguns aproveitam bem aquilo que nós, professores, passamos, e outros não, né? A gente está vivendo também um pouco isso, um certo desleixo. E não é só lá não, viu? Não é só lá não. Eu vejo que a gente falava distante. Talvez você também tenha negligenciado praticar a respiração. Então, é coisa simples. Você sabe do bem e quer, e vê, depois aprende, que tem, inclusive, aí umas descobertas na ciência que isso vai auxiliar em certos tratamentos de saúde. Claro, se melhora seu fôlego, se acelera a sua circulação beneficamente, quer dizer, faz o seu sangue circular e levar nutrientes, se faz balanço, a balança mesmo entre dióxido de carbono e oxigênio, entradas e saídas, toxinas e nutrientes. Olha que maravilha é isto. Outra coisa, eu consigo mexer o diafragma. E com isso eu consigo pulsar melhor meu coração e pulmão, abrir espaço, inclusive, na parte inferior do pulmão, para que ele receba mais oxigênio. São regiões adormecidas, aí a ciência está dizendo, porque a gente respira muito suavemente. E outra coisa, o diafragma, quando desce, consegue comprimir intestino, estômago, não de forma forçada, né? Quer dizer, consegue articular, consegue mexer órgãos, as vísceras, inclusive o cólon. Então, é claro que se há esses benefícios, inclusive, quer dizer, quando o diafragma se contrai, ele mexe também nas vísceras. Então, melhora o trato intestinal. Então, melhora o trato intestinal porque eu estou mexendo lá nessas regiões. Que hora que eu mexo nisso? Que hora que eu mexo? Já notou que quando você está para... Vou tocar nesse assunto. Quando você está para defecar, por exemplo, você contrai o abdômen.
Quer dizer, de alguma forma você usa a parede intestinal, a parede muscular, inclusive, do abdômen, e você também contrai o diafragma. Quer dizer, este movimento, ele faz circular. Então, a circulação sanguínea, quer dizer, e fortalecer peles lá dentro que a gente não mexeria normalmente. Outra coisa, se você observar, né, tanto os pets quanto as crianças, os idosos, as pessoas deitadas, aquelas que estão com menos tensão, é isso que eu quero dizer, elas respiram pelo abdômen. É o abdômen que sobe e desce. Aqui já vai uma grande dica, repare. Quer dizer, se eu consigo fazer isso de forma funcional, intencional, eu vou conseguir também educar o meu corpo, trazer a informação de que está tudo bem. A gente viu isso muito no iniciante, né? Não vou conseguir repetir tudo aqui, porque é uma aula para ver todas as respirações. Mas por que eu insisto na diafragma? Porque ela é base. Mesmo que você vá fazer as outras respirações, você vai precisar do diafragma. Então, vai precisar ter educado, e é uma reeducação mental, era lá a segunda aula, né? Porque neurociência, por quê? Porque eu estou reeducando minha mente, eu estou reaprendendo, criando um novo caminho neural dentro da neuroplasticidade, quer dizer, aquilo que eu posso aprender de novo, e aprender mais, ou aprender novo, né? Outra aprendizagem. Então, eu estou reeducando. Então, vamos lá. Recapitulando a diafragmal, eu inspiro, dilatando o abdômen. Isso a dilatação do abdômen é sinal de que o diafragma está sendo contraído. E eu aqui eu devolvo ar, agora transformado, né? Dióxido de carbono, gás carbônico para fora. Agora, claro que é na mesma intensidade, no mesmo volume, não é? Então, repare como a concentração tem que vir. Eu vou pensar no ar que entra e vou pensar no ar que sai, simultâneo ao movimento abdominal. Repare que eu não levantei o tórax. Eu nem sei mais fazer. Isso não é vaidade, é hábito, né? Mas, claro, meu pai foi militar, no passado a gente tinha aquela coisa de peito para fora, barriga para dentro. Mas essa respiração não é. Essa daí é a respiração de tomada de fôlego. Isto é outra técnica, né? Está muito ligado ao Kapalabhati, mas o Kapalabhati também usa demais o diafragma. Então, a gente precisa só ir pegando, e esses nomes, claro, tem outros tantos colegas falando por aí no YouTube, você bota e vai, entende? Não fica só com o que eu digo, não. E outra coisa, não fique mesmo não, vá confirmar, vá aprender mais, vá pegar outras orientações, outras dicas, outros exercícios, porque a sua mente começa a ter uma ilustração melhor de tudo que é isso. Então, quando você fala assim, respiração diafragmal, você vai ver vídeos, olha, tem cada vídeo interessante mostrando lá dentro os órgãos como são. A gente colocou algum lá no outro curso, mas então você pode pesquisar, se você botar lá respiração diafragmal, fazer propaganda Google ou YouTube, você vai encontrar esses vídeos. Aí você, nossa, tem uma manta aqui entre os órgãos superiores e inferiores, se chamava assim. Tem uma manta que sobe e desce, e ela é responsável por até, inclusive, abrir minhas costelas, olha, quer dizer, para que caiba mais ar. Então, tudo isso é curioso para a gente aprender de novo como é que é isso, o aparelho respiratório, e ver que não é só respiração, mas que a respiração é, além de tudo, vida, vitalidade, vigor. Olha, vigor. Você quer vigor, né? Correr, caminhar, se levantar, ter autonomia, saúde. Pois bem, fora que nem toquei no assunto das emoções ainda, que aí é o leque maravilhoso, está tudo lá no primeiro curso, né, iniciante. Por quê? Porque o grande nervo vago, ele se enraiza no diafragma. É dos maiores nervos que a gente tem, ele absorve tudo das emoções. Ele recebe a informação do corpo, das pernas à cabeça. Ele recebe as informações e comunica com ciático e trigêmeo aqui. Nossa, então eu consigo dialogar com o meu inconsciente.
pela respiração. Isso é sublime, é maravilhoso. E dizer para mim, para o meu eu interior, né, o meu eu fisiológico, se acalme, está tudo bem, eu estou contigo. Quero apresentar um resumo bem básico das respirações, né? Apresentando um pouco da principal característica de cada um e por que a gente aprende a utilizá-los, né? Qual é a finalidade dessa respiração? Então, por exemplo, a diafragmal, ela cuida, a principal característica dela é a expansão abdominal e a respiração mais consciente. Dentre tantos outros benefícios que a gente pode ter. Por que a gente aprende ela? A gente aprende para percepção corporal e regulação. A gente sempre começa sentindo o corpo na meditação, com essa gentileza, né? A respiração do fogo foi a seguinte, a Kapalabhati, que a gente apresentou lá no curso, uma versão dela, mais simplificada. Nem todos vamos conseguir fazer aquele movimento de vácuo e forçado um pouco, né? Soprando mais. Mas o que a gente fez? A gente fez uma variante para que fosse possível para o iniciante, que seria o quê? Ao invés de você fazer o soco, e algumas quando praticam aqui, né, sobretudo senhoras, coisas assim, sente certa tontura, porque de fato gasta muito açúcar do sangue. Então a gente faz ela alongada. Porque o objetivo da Kapalabhati é aquecer, acelerar a circulação e ganhar fôlego. Então, quando eu sopro, esvazio todo o dióxido de carbono, eu esvazio os meus pulmões, então ele vai inflar de vez para receber ar, para não asfixiar. Então, eu faço uma troca máxima de gases respiratórios em mim. Então, o objetivo da respiração do fogo é a ativação e a energia. Então, eu consigo fazer nesse movimento mais simples, mas vocês vão encontrar aí na internet outras variantes muito mais fortes, né? Quer dizer, você e contraindo sempre o abdominal. Mas isso aqui a gente, como iniciante, a gente faz essa reserva, né? Inclusive, e mesmo essa soprada mais longa, que é a variante que eu apresentei, a gente não recomenda, como não se recomenda a grávidas, pessoas que estão com algum problema digestivo ou acabou de fazer alguma refeição. Porque se você está de estômago cheio, né? Porque você acabou de comer, como é que você vai fazer uma respiração que força tanto? Né? Terceira que nós vimos foi a Nadi Shodhana, que é a alternância nasal. Então, eu vou fazer aqui, depois aqui, né? Então, inspiro, sopro. Aí vamos lá, as performances. 3, 4 momentos. Posso fazer um e depois o outro? Pode, você é livre. Mas quanto mais resistência, maior a minha capacidade respiratória, mais eu vou exercitar a musculatura, mais vou filtrar nariz, vou acessar comandos, né? Isso se fala muito menos hoje das esferas cerebrais, mas eu vou ativar a minha percepção de controle, independente de como a ciência caminha em torno da explicação dos lados, né, do cérebro, mas quando eu estou jogando a minha atenção para cá, claro que eu estou voltando um foco, não é? E bem assim quando eu alterno. A questão é que quando eu faço essa respiração, e não posso falar se eu estiver nasalado, claro, se eu estiver gripado, congestionado, tenho que fazer antes, ou depois, ou no momento, enquanto meu corpo está bem, para que fortaleça e que quando essas comorbidades me atingirão com menos frequência, talvez, porque estou mais fortalecido, mais irrigado, estou com a musculatura mais fortalecida. Então, talvez o meu imunológico trabalhe melhor por causa disso. E há pesquisas em torno disso, inclusive, não é? Que a respiração Nadi Shodhana, ela
consegue fortalecer as minhas vias aéreas. Porque que hora que eu uso minhas vias aéreas? Eu estou usando no básico da respiração, ou senão quando eu estou doente de alguma virose, que use as vias aéreas, né? Então, repare, mas se eu estou praticando, eu estou fortalecendo esse sistema aqui, porque, inclusive, vai aumentar a circulação sanguínea, nutrientes e oxigenação. É isso que eu digo, né? Tudo de bom. Pois bem, vamos então à respiração coerente, que ela busca o ritmo regular o ritmo respiratório, assim como a box briefing. A box briefing e a respiração coerente são muito semelhantes, porque elas usam o mesmo tempo, tipo, no sentido de que se eu inspiro 4 segundos, eu expiro 4 segundos, e ou 5 ou 6, vai depender muito da minha capacidade. A respiração coerente por causa disso, né? Ela é coerente, quer dizer, inspiro ao mesmo tempo que eu expiro. Então, ela pode ser controlada, guiada, claro, né? Então, inspirar por 5 tempos. Por que não diz segundos? Porque eu não estou calculando. Se eu ficar olhando para o relógio, como é que vai ser, né? Então, eu conto assim, na passagem dos dedos. Então, eu inspiro. Viu que eu expirei pela boca? A questão é que eu inspire e expire pelo nariz. Ou senão, eu inspiro e expiro pela boca. Inspiro pelo nariz e expiro pela boca. Eu só não deveria, nessas técnicas que estamos aprendendo, inspirar pela boca. Porque o nariz, ele filtra tudo. Então, eu penso que devo achar algum vídeo para eu colocar aqui, para mostrar a você como que funciona isso, né? Como que é lá dentro. Então, senão você depois dá uma pesquisada também, é muito importante isso. Você vê quantos pelinhos, né, filtros nós temos lá e como que isso acontece, essa filtragem. E a boca não tem isso. A respiração nasal é a via respiratória preferencial do corpo, oferecendo várias vantagens fisiológicas em relação à respiração bucal. Ao passar pelo nariz, o ar é filtrado por pelos e membranas mucosas que retêm poeira, alérgenos e micro-organismos antes de atingirem os pulmões. As passagens nasais também aquecem e umidificam o ar entrante, melhorando a troca de gases e reduzindo a irritação do trato respiratório. Um benefício único da respiração nasal é a produção de óxido nítrico nos seios paranasais. Esta molécula ajuda a dilatar vasos sanguíneos, melhorar o transporte de oxigênio e aumentar a eficiência da captação de oxigênio nos pulmões. Estudos mostram que a respiração nasal aumenta a utilização de oxigênio em relação à respiração bucal. Ao contrário, a respiração bucal ignora esses mecanismos protetores. Pode causar boca seca, aumentando o risco de problemas dentários, sono perturbado e eficiência respiratória reduzida. É por isso que, outro porém, né? Quer dizer, a boca solta muito mais ar, vai entrar muito mais ar poluído sem filtragem e vai sair muito mais e desequilibra a balança dos gases. Porque o dióxido de carbono não é o vilão, não, tem que estar equilibrado, né? É claro que é uma troca e tem que sair, mas se sai mais do que entra, eu asfixio, então tem que ter um cuidado aí, né? Por isso que é importante demais se conhecer. Viu? O meu limite para não asfixiar, para que não haja um descompasso no balanço dos gases que preenchem meu pulmão. Tá vendo? Então não é, se o dióxido é o mal, é o vilão, eu vou botar todo para fora. Aí você vai embora também. Então calma, né? Precisa conhecer. E se você faz um curso bem feito, você vai pesquisar. Faz como meus alunos não, que mal ficam com o que a gente diz. Meus alunos lá do ensino médio, né? Eles não prestam atenção quase, né? A gente tem umas técnicas em que ajuda a prestar, mas eu estou dizendo é que nem sempre segue o que a gente está dizendo, né? Mas precisa ainda ir além, não só seguir, mas ir além, né? Então, vamos lá, vamos superar. Então, eu estava dizendo da respiração coerente, que é isto, né?
E depois a box briefing, que inclusive eu tinha demonstrado, né, as forças navais americanas, as forças militares usam, os jogadores usam, porque ela é usada para concentração. Inclusive, tipo, vai ter uma reunião, vou fazer a apresentação de um trabalho. O que é a box briefing? Quadrado box. Inspiro 4 tempos, ou 3. Seguro. Aqui está a novidade, diferente da concentrada, né, da coerente, aliás. Inspiro 3 segundos, 4 segundos. Seguro 4 segundos. Expiro 4 segundos. Boca ou nariz, tanto faz. A questão é na inspiração, que é sempre nariz, né? Para filtrar o ar. E seguro 4 segundos. Então, inspiro, seguro, expiro, seguro. Olha quanto vai exigir de atenção de mim. Não só contando nos dedos, como parando para pensar que eu estou inspirando, segurando, expirando, segurando. Isso coloca o trem, não como o mineiro fala, né, mas talvez até, mas o trem no trilho para que ele siga de novo. Quer dizer, minha mente volta ao caminho que ela percorria. Então, aquilo que a gente fala de pensamentos intrusivos, invasivos, ruminantes, não sei o que, eles somem, porque eu foquei. Tá vendo? Faltam duas, então, que é a respiração 4, 7 e 8, desenvolvida em laboratório, inclusive. É uma respiração controlada para calmaria, ela estabiliza e ela até lhe derruba. Porque o que os estudos indicam, né? Quer dizer, esse movimento de inspirar 4 segundos, segurar 7 e soprar por 8, mexe no meu fisiológico, no meu sistema emocional, no parasimpático, e ele me traz calmaria, tranquilidade, paz, relaxamento. E eu acabo adormecendo. Olha, a apneia de 7 segundos gasta muito açúcar. Aquilo já me deixa com uma certa leseira. Não é recomendável fazer isso em pé. Como a capala bate, né, do fogo. Isso eu estou expirando. Eu vou gastar muito açúcar. E isso vai me dar uma certa tontura. É de se fazer sentado ou mesmo deitado. Então, pois bem, a 478, você pode revisar depois, ela é famosa disso, porque ela derruba você para dormir, né? E há suspiro fisiológico, que é aquela das crianças. Eu lembro que até brinquei, porque eu pesquisei até, mas não achei a cena da Chiquinha. Se alguém achar, manda para mim, por favor. Que ela faz a suspirada para voltar a berrar. E as crianças, né, em alto estresse, elas dão essa pausa, porque o corpo sabe que precisa oxigenar. O corpo sabe, inclusive, do que ele precisa. E repare, no natural faz isso. De modo que, inclusive, para você saber se você está bem de saúde, examine se ao longo do dia o seu corpo faz esses balanços. Você, do nada, como diz, né? Aí você está aí, viu? Ele faz um balanço. Quer dizer, então meu corpo agora acabou de fazer. Mas, então, se ele faz naturalmente para me alcançar estabilização e saúde, recuperar o fôlego, me trazer de volta, se eu fizer isso intencionalmente, será que eu comunico para o meu corpo que estou bem? Não é que a neurociência descobriu que é assim mesmo? Mas é aquilo que o meu corpo faz naturalmente para me dizer que eu estou bem, para me recobrar a saúde, se eu fizer intencionalmente depois, em algum momento, eu também consigo dizer para ele que está tudo bem. Daí porque respiração consciente e controlada. Está fazendo o quê que não está praticando ainda? Está fazendo o quê que não foi examinar esse arsenal que nós temos, que não vem de farmácia, não está em caixinhas, a não ser nessa, né? E que você pode fazer, e é gratuito. Olhe, gratuito. Ou você é daquelas pessoas que não valoriza o que é mais econômico, né?
Tem gente assim, tem gente que, por exemplo, se o nosso curso fosse caríssimo, então eu vou fazer porque é uma elite. Não, é acessível. Mas é isto, quer dizer, se fosse, é curioso, né? Se uma consulta cara mandasse você fazer um procedimento, você faria. Agora aí uma coisa assim tão trivial como a respiração, você fica, né? Hum, né? Precisa dizer mais? Vamos então agora para o nosso terceiro momento da aula de hoje, que é a meditação guiada. E hoje, então, com essa simbologia tão bonita, né, para a gente fazer a passagem, que é a respiração do fogo. Começa aí. A prática da respiração se estabilize para poder você começar comigo esse próximo momento de meditação.